Nesta segunda-feira, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro participou em Israel da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo promovida pelo Ministério da Diáspora e Combate ao Antissemitismo israelense. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez crítica ao governo Lula por não declarar grupos narcotraficantes como o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas e por não cooperar com o governo de Donald Trump. Ele aproveitou a ocasião para pedir apoio à candidatura do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Tá então na tela para vocês, né, ali imagens dessa conferência que aconteceu hoje. Fabi, o Flávio Bolsonaro também está com agenda em Israel, inclusive ele justificou o porquê que não participou da caminhada inteira ali do Nicolas Ferreira e também da manifestação que aconteceu ontem em Brasília, justamente porque estava cumprindo essa agenda de Israel, essa mobilização, e que é outra pauta também que mexe, né, nessa geopolítica, nesse tabuleiro geopolítico que o Brasil se encontra. Em relação ao Flávio, ele havia anunciado que ele iria fazer essa rodada internacional justamente para pedir apoio à própria candidatura. E a gente sabe que isso é importante, porque o cenário internacional para o Lula está degradante, né? Ele teve a proeza de colocar o Brasil em várias situações, como a gente acabou de ver o alinhamento, por exemplo, com o Xi Jinping, que o Ivan nos trouxe aqui, e é sabidamente, né, por todos nós. Mas olha que pauta interessante em relação ao Eduardo Bolsonaro. Primeiro, levanta a questão antissemita, que é incrível, assim, falta até adjetivo, né, para dizer como é que o mundo está se dobrando novamente a algo que foi tão cruel como o antissemitismo na Segunda Guerra Mundial. A gente vê isso sendo relativizado, sendo abertamente falado e amplamente, inclusive, né, colocando mais pessoas jovens, praticando esse tipo de ódio e essa questão de separatista, né, dos antissemitas. Então isso realmente é uma pauta que me deixa chocada, mas a gente precisa dizer a verdade, infelizmente ela existe. O que ele fala também que me agrada demais é esse pleito que ele fala de enquadrar, né, os grupos que nós temos aqui de narcoterroristas como grupos terroristas, porque a gente sabe que internamente, não estou nem falando da parte externa, quem convive, né, debaixo da arma, do poder de força dessas organizações sabe de fato que é um grupo terrorista, né, não tem chance para os brasileiros comuns. E aí ele também pede apoio à candidatura do Flávio, porque isso é importante. Então todas essas pontes construídas, já que ele não pode voltar ao Brasil, ele não pode exercer o seu cargo de deputado, e a gente sabe também que muito provavelmente ele jamais, né, poderá voltar tão rápido ao Brasil, enquanto o Brasil não se ajudar para receber essas pessoas que estão fora do Brasil e que têm um futuro político gigantesco se o Brasil permitir. Então, boas pautas. E o Flávio também, apesar de ele estar em Israel, vamos conectar com a nossa primeira pauta, ele também manifestou apoio o tempo inteiro à passeata e Acorda Brasil. E eu preciso falar do Jordi, porque eu não falei e foi injusta, mas foi o Jordi, o André e o Nicolas e o Gayer, os primeiros ali que ficaram juntos e merecem nosso respeito, porque fizeram um verdadeiro milagre em relação à manifestação no Brasil. Josi, quero te ouvir então a respeito, Eduardo Bolsonaro participando dessa conferência importante, né, que coloca aí o futuro do país dentro desse tabuleiro geopolítico também, ali mostrando que tem um outro lado, já que o próprio Lula é persona não grata em Israel, por exemplo, e tem todos aqueles posicionamentos completamente absurdos, estão mostrando que aqui no país tem sim oposição ao Lula, tem outro lado da moeda. Persona não grata, não aceitou os Estados Unidos reconhecerem, né, as organizações criminosas do Brasil como grupos terroristas. E enquanto o Eduardo está aí, já que se ele volta simplesmente para o Brasil, a gente sabe o que vai acontecer com ele. Enquanto ele está aí posicionando o Brasil, né, recuperando essa imagem, né, juntamente com o Flávio, em relação ao posicionamento geopolítico, porque a última imagem que o mundo teve sobre um grande posicionamento geopolítico foi o Alckmin. Na posse do presidente do Irã,
que inclusive o tal governo democrático que assassinou milhares de pessoas, tem organizações divulgando até acima de 30 mil pessoas assassinadas, os conflitos das manifestações do Irã, mas onde aquela imagem do Alckmin sentado ao lado de líderes dos maiores grupos terroristas do mundo, inclusive o chefe do Hamas. Então, onde inclusive toda a fileira ali já teve o CPF cancelado. Aí, obrigada, produção, muito rápida, né? Essa foto aí. Então, assim, olhem para essa imagem, o que é posicionamento do Brasil, o que é diplomacia brasileira e o que a gente está tentando fazer. Então, realmente, só não enxerga, né? Só não entende literalmente imagens, provas, documentos, as instituições locais provando que esses grupos terroristas, que esse regime no Irã mata pessoas, assim como eu já falava, né, repetidamente do regime de Maduro. E aí essa galera ainda quer achar, não, certo está essa galera aí da foto, tá? Errado estão os bolsonaristas. Isso que fica difícil de entender. Então, acredito que, com certeza, esse trabalho vai surtindo efeito. É um trabalho importante, como a Fabi mencionou, a gente precisa recuperar, eles precisam conseguir esse apoio de posicionamento e também se alinhar a países que apoiam, né, o lado certo no Brasil, já que a presidência atual continua com essa nanodiplomacia, como a gente viu anteriormente, como uma pequena ferramenta de diplomacia entre as grandes nações, a exemplo de Estados Unidos e China. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.